Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de abril, estamos terminando abril, né? Começou a live do isolamento. Estamos naquele primeiro momento onde a gente recebe as pessoas, onde a gente vai esperar as pessoas chegarem para a gente receber as pessoas, para a gente poder conversar. Antônio e Adriana, sejam bem-vindos. Espero que estejam bem, né? Hoje eu estou com meus passarinhos aqui do lado de fora fazendo barulho, né? Estamos aqui esperando o pessoal chegar. À medida que o pessoal for chegando, a gente daqui a pouco começa. Primeiro tem que esperar o povo chegar, né? Só chegou Antônio e Adriana por enquanto. Mas é assim mesmo, né? Os horários são muitos, os horários são bastante ativos, muita coisa para fazer. Então acaba que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu estou mais enrolado agora com isolamento do que antes, né? A gente tem um monte de pequenas atividades para fazer, pequenos entendimentos para ter, e essas coisas vão a cada vez mexendo mais com a gente, né? Cada vez a gente fica mais mobilizado, né? Então a gente tem assim, estamos nessa atividade, né? Hoje é muito interessante porque vamos dizer que existe uma relação muito forte entre a primeira leitura e o Evangelho. Nesse momento, o Marcelo e a Celinha também já chegaram, né? É legal ver que vocês assistem em grupo. O Fernando também está entrando, né? Já estamos com uma live interestadual, né? Como eu estava falando, né? A primeira leitura e o Evangelho hoje estão profundamente interligados. Djalma, você chegou. Djalma e Doraci. Djalma outro dia fez aniversário. Eu estava esperando ele entrar para eu dar os parabéns para ele na live, mas ele não entrou. Mas eu não me esqueci de seu aniversário não, tá, Djalma? Quando eu sei dos aniversários, eu vou colocando aqui, o pessoal esconde. A minha esperança são as mídias sociais, assim que de vez em quando me avisam do aniversário das pessoas, né? Mas assim a gente vai tocando as coisas, né? Vamos dar mais um pouquinho, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho. Não é uma questão propriamente de número de pessoas, porque, por exemplo, aqui nós já temos 7 pessoas assistindo a live. É mais assim, porque dá um tempinho para o pessoal chegar mesmo, né? Para a gente se preparar, né? Uma amiga minha já me mandou por PDF a liturgia diária, então já tenho como fazer as lives nos próximos dias. Eu já bolei um esquema aqui, vou trocar o meu suporte de celular para um suporte celular que vai permitir que eu faça ao mesmo tempo a leitura e depois faça a live, né? Cada coisa que a gente vai improvisando, né? Porque teoricamente hoje era o último dia que eu tinha de live. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa, minha eterna companheira de Pastoral da AIDS, a gente já seguiu muito junto aí, né? Atualmente a gente está seguindo junto, cada um no seu canto, né, Vanessa? Por conta da nossa necessidade de ficar isolados, né? Tem gente até que está sugerindo que em vez de falar isolado, falemos protegidos. Nós estamos protegidos. Oi, Fátima. Tudo bem? Bom. Ó, chegou mais alguém agora. Quem chegou? A Denise. Seja bem-vinda, Denise. Né?
Vanessa está dando boa tarde para mim. Muito obrigado, Vanessa. Espero que você esteja bem aí na sua cidade. Hoje em dia a gente não sabe como é que estão as coisas, né? Mas não vamos tocar à frente. Bom, vamos começar? Está na hora, né? Então vamos começar. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho, lembrando que, eu não sei se vocês notaram, que existe uma profunda relação entre o Evangelho e a primeira leitura. Talvez vocês não tenham notado, mas acho que depois da pista que eu dei no título da live de hoje, eu acho que vocês vão notar. Então vamos ver, né? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. E nesse meio tempo que nós estávamos falando, eu tenho a felicidade de dizer que meu irmão Luiz Cláudio, meu irmão diácono, entrou aqui na live também. Que bom, é bom ver um colega, um irmão diácono, alguém que divide o sacramento comigo aqui presente. Bom, vamos agora fazer a reflexão. E eu quero chamar a atenção para vocês que nós estamos continuamente lendo o capítulo 6 de João. É o capítulo do pão da vida. E se vocês prestarem atenção, que isso é muito importante, porque a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é uma coisa só. Oi, Maria Alice. A palavra de Deus é uma unidade. A palavra de Deus não entra em discordância. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus passa sempre a mesma mensagem. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Porque senão a gente começa a fazer uma leitura estrúxula, uma leitura errada. Nesse meio tempo entrou quem? Mary Ferreira. Seja bem-vinda, Mary. Depois me diz de onde eu conheço você, porque sabe que é tanta gente que a gente às vezes fica meio sem saber, né? Me dá uma referência. Essa passagem agora é muito importante. Continua Cristo se apresentando como o pão da vida. E é interessante, por quê? Porque ele hoje fala claramente, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Olha que interessante, porque isso tem tudo a ver com o pedaço de ontem. Ontem, Jesus falou o quê? Todo aquele que vier a mim, eu não o afastarei. Não é? Hoje ele diz que aquele que vem a mim, ele vem porque o Pai o atrai. O Pai o enviou para ele. O Pai envia as pessoas ao Filho. Por que dessa dinâmica? Eu sei que o Pai e o Filho são Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eles têm
Cada vez que você vê uma pessoa da Trindade, ela tem um papel diferente na sua vida, né? Tem até aquela coisa, aquela música, né? Como é que é? É Deus, Criador do mundo, Deus Salvador do homem, o Espírito, não é? Que nos guia, uma coisa assim, né? Observa bem. Deus Pai envia as pessoas para Deus Filho. Deus Pai atrai as pessoas para Deus Filho. Por quê? Porque a função do Deus Filho é salvar a humanidade, não é? Deus amou tanto o mundo que enviou para ele seu Filho unigênito, para todo que nele creia seja salvo. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, observa bem, Deus Pai quer que nós sejamos salvos. Ele nos ama de tal forma que ele manda o seu Filho unigênito, feito da mesma substância, da mesma natureza. Vanessa está falando, Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Consolador. Isso, exatamente, Vanessa. É tudo Deus, mas eles agem em nossa vida de forma especial. Né? E é por isso que a gente tem que entender que Deus Pai nos atrai a Deus Filho para que nós sejamos salvos. E é por isso que Jesus, Deus Filho, falou ontem, aqueles que vierem a mim, eu não os afastarei, porque Deus Filho quer que nós sejamos salvos. Deus Filho quer que nós tenhamos a vida eterna. E por que ele quer isso? Porque esse é o projeto de Deus Pai. O Pai quer a nossa salvação, o Pai nos ama profundamente, e por isso ele nos atrai ao Filho, porque pelo Filho nós iremos à vida eterna. E é tão marcante essa história que Deus atrai os homens ao Filho, Pai atrai os homens ao Filho, que se vocês forem aqui na primeira leitura, né? Primeira leitura nós estamos vendo o Filipe, né? O diácono Filipe, né? Que ontem esteve na Samaria, estava lá na Samaria, né? Foi o homem que catequizou a Samaria, converteu boa parte da Samaria, mesmo sabendo que os samaritanos e os judeus não se davam bem, porque não interessa quem você seja. Se você vier para Jesus, Jesus não o afastará. Estão lembrados que eu falei isso ontem? Ele agora é conduzido pelo Espírito para um lugar. E lá nesse lugar ele encontra um escravo eunuco, ou seja, alguém que era colocado a serviço de uma rainha. E esse alguém estava lendo a Sagrada Escritura. Vamos parar para pensar por que essa pessoa que não tem nenhuma formação dentro da religião, que não tem uma tradição religiosa, que não vive a vida dos judeus, de repente está lendo aquilo. Por quê? Porque o Pai o atraiu, porque o Pai o chamou para perto do Filho. Como o Filho não estava mais lá, enquanto pessoa humana, ele o atraiu para perto do Filipe. Como pode atrair alguém para perto de qualquer um de vocês? Não pensem que isso é um papel só dos bispos, só dos padres, só dos diáconos. Não. O Pai pode atrair alguém para o Filho e vocês serem a pessoa que eles vão encontrar. Porque, acima de tudo, nós somos a igreja. E a igreja, como diz Paulo, é o corpo místico de Cristo. E sendo o corpo místico de Cristo, qualquer um de nós pode ser aquele que o Pai, atraindo para o Filho, esteja no caminho para dar a instrução. Note bem, esse homem, esse eunuco, nunca se tornaria um cristão se ele não tivesse esbarrado com Filipe. Boa tarde, Andréia. Então vamos entender, e isso é essencial,
nós podemos ser aqueles que estarão no caminho destes que são atraídos pelo Pai. E aí, novamente, a gente tem que entender muito bem o quê? Que do mesmo jeito que Jesus não os afastará, nós não podemos afastá-los. Se Deus atraiu alguém para o seu Filho, para que esse alguém seja salvo, quem somos nós para dizer, não, esse aí não, esse não pode? Pelo contrário, nós temos que ter a mesma disposição do Filipe, que virou para esse homem e falou assim, você está entendendo o que está escrito aí? Você está entendendo? Porque a gente tem que estar preparado para ajudar as pessoas a chegar a Cristo. Oi, Rita, seja bem-vinda. Depois eu vou colocar a sugestão da Rita, que a Rita fez uma sugestão, nós vamos tentar fazer essa sugestão, tá? Bom, vamos entender essa colocação que a gente está fazendo aqui, porque ela é muito importante. Observem bem, esse eunuco, ele não tinha nenhuma tradição, ele não tinha nenhuma chance de entender a Sagrada Escritura. Ele foi levado a procurar a Sagrada Escritura, que para ele não era sagrada, era um texto, mas ele foi levado a isso. O que despertou no coração dele esse desejo? Deus Pai o atrai para Deus Filho. Orígenes, um dos pais da igreja, diz que no coração do homem há o desejo de procurar a Deus. Oi, Grazi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí na Barra? Entenda bem, ele chega a falar, Orígenes chega a dizer que no coração do homem há uma basileia de Deus. Há um lugar especial no coração do homem para Deus. E esse lugar que está no coração de todos os homens, segundo Orígenes, que é um dos pais da igreja, não é um sujeito qualquer, não é o diácono Bernardo, entendeu? É um dos pais da igreja. Ele leva o homem a Deus. Isso é base, inclusive, oi, Cadu, para uma coisa que é dita no Concílio Vaticano II, que há sementes do verbo em toda a criação. E antes que alguém diga que isso é um absurdo, né, que é coisa do Concílio Vaticano II, se vocês procurarem na patrística, vocês encontrarão pessoas dizendo exatamente isso. Então vamos entender que Deus quer que nós encontremos a Jesus, né? Oi, Jaque, tudo bem aí pro teu lado, Jaque? Como é que estão as coisas? Manda notícia. Deus então nos manda para Jesus. Deus Pai nos manda para Deus Filho. O Pai nos manda para o Filho, como mandou o eunuco. Só que depois que o Filho subiu, observa bem que ele fala muito bem aqui, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que desceu de Deus. Então, nós não vimos a Deus. Não vimos, né? Mas nós conhecemos o que ele nos ensinou. E ele disse, né, que, como eu vou dizer, o que falou exatamente ontem, aquele que o Pai me enviar, eu não o afastarei. Fernando está falando aqui alguma coisa. Fizestes nós para ti, nosso coração ainda inquieto enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho. Aí, ó, mais um pai da igreja falando a mesma coisa. Ou seja, nós temos esse desejo. O nosso corpo é atraído para Cristo. E quem é Cristo hoje? É a sua igreja. Observe, não é o seu templo, é a sua igreja. Ou seja, quem é o Cristo hoje? Quem é o corpo místico de Cristo que está no mundo? É a igreja.
Então, as pessoas serão atraídas para ela. E pode ser que no caminho elas encontrem um de vocês. Não pensem que é só Felipe que vai se encontrar no caminho, porque ele já foi embora, já está junto do Pai, entendeu? Vai ser um de vocês. E aí vocês têm que tomar a decisão. Qual é a decisão? A decisão é se vocês vão agir como Jesus ou vão agir como outra pessoa. Bernardo, mas como assim? Como eu vou agir como Jesus? Eu quero agir como Jesus, perfeito. Então, todo aquele que vier, não os afaste. É exatamente o que a gente estava falando ontem. O Pai atrai vocês para o Filho. O Pai atrai os outros para o Filho. Se lembra que eu falei domingo passado? No caminho havia um estranho. Se lembra que eu falei outro dia da igreja em saída? É essencial que nós estejamos preparados. Se Filipe não tivesse saído para Samaria, Samaria não seria cristã. Se Filipe não tivesse sido transportado e se encontrado com aquele eunuco e ter tido a pachorra de ir lá perguntar para o eunuco: o que você está fazendo? Você está entendendo o que você está lendo? O eunuco não seria batizado. Nós temos que estar dispostos a assumir este papel de nos encontrarmos com pessoas estranhas, com pessoas que podem não ser o exemplo, até porque não foram criadas nas mesmas visões que nós fomos criados, não foram criados na mesma cultura, não receberam os mesmos valores. Mas não interessa, porque essas pessoas vieram porque o Pai as atraiu para o seu Filho. E aí cabe a nós fazer o quê? Não as afastarei, as trarei para mim. Não para mim, Bernardo, mas as trarei para Cristo. Esse é o nosso papel hoje. Hoje, cada um de vocês é o Filipe, que pode ou não se dispor a conversar com esse eunuco e, quem sabe, até ser o motivo do batismo deles. Isso é que é essencial para nós entendermos. É essencial que aqueles que conseguirem se encontrar com Jesus terão a vida eterna. E vamos falar sério. Ai de nós se nos opormos a isso. Não adianta eu ser diácono, rezar a liturgia das horas, rezar o terço, ir na missa todo dia, receber a Eucaristia todo dia, se eu afastar as pessoas de Deus. Porque eu deixei de fazer a missão primária de nós todos. Nós temos que ser exemplos. Nós temos que ser a face da igreja. E a face da igreja é a face do amor, da ternura. A face da igreja é a face daqueles que se preocupam com o ser humano de forma integral. Daqueles que estão mais preocupados com a vida do que com qualquer outra coisa. Daqueles que estão mais preocupados com a pessoa do que com qualquer característica dela. Não é uma característica que define o ser humano. Observem bem, isso é muito importante. Este homem que Filipe encontrou era um eunuco. Um eunuco, na sociedade que Filipe foi criado, era um homem sem honra. Era um homem que não podia ter nenhum cargo administrativo. Ele não podia ter nenhum cargo de respeito. Ele não poderia assumir nenhuma posição pública, porque ele era eunuco. Ele era incapaz de ter prole. Isso já era naturalmente entendido como uma desonra extrema e, portanto, ele não deveria assumir nada. Se ele fosse um judeu, ele seria expulso
expulso da comunidade dos anciãos e, portanto, não poderia dar nenhum pitaco. Ele era absolutamente excluído da sociedade se ele fosse judeu. Ele seria visto como um pária. E o que Filipe fez? Jogou ele fora? Disse, você não presta para nada, vai embora? Ou ele o chamou para Jesus? O que ele fez? Pensem aí. Vocês sabem o que ele fez. Ele foi ao encontro dele, conversou com ele, explicou as Escrituras, mostrou Jesus e o batizou. Isso é que nós devemos entender, que os 2 dias, ontem e hoje, estão extremamente interrelacionados. Por quê? Porque se eu entendo que o pai atrai as pessoas para o filho, eu entendo porque o filho nunca as afastará. Porque o Filho veio ao mundo para salvar o mundo. Ele veio ao mundo para dar a vida ao mundo. Ele veio ao mundo para amar o mundo por desígnio de amor de seu Pai. Ele não veio ao mundo para julgar ao mundo. Então todos aqueles que o Pai atrai para o Filho não os afasta. Para que nós tenhamos uma grande comunhão entre nós. E eu peço que não confundam comunhão com Eucaristia. Não se enganem, Eucaristia é um sacramento, comunhão é nós estarmos juntos, unidos, naquela que é a única referência que nós devemos ter se somos cristãos. Nós devemos partir de Cristo para tudo. Como nós vamos pensar a nossa forma de ler a Sagrada Escritura? Pensando em Cristo. Como nós vamos pensar a forma de viver no nosso trabalho, como Cristo viveu? Como nós vamos viver na nossa família, como Cristo viveu na família dele? Essa é a única referência. Se essa é a única referência, nós não vamos afastar ninguém. Nós queremos todos em comunhão conosco, porque estando em comunhão conosco, estarão em comunhão com Cristo. Nós iremos atrair, posto que Deus Pai atraiu essas pessoas, que nós, no lugar de seu Filho, as mantenhamos juntas conosco. Isso é comunhão. Essa é a comunhão que existe na igreja desde sempre. Se vocês buscarem, vocês verão que em qualquer livro da Bíblia, Cristo está presente, seja na figura que for, mas Ele está presente. Então, a gente tem que entender que tudo na história da salvação gira em torno de Cristo, inclusive a nossa igreja. A nossa igreja é Jesus. Se você vire para mim e falar assim, Bernardo, mas o terço é um profundo estudo cristológico. Tudo bem, você vê a história da salvação, o projeto salvífico do Pai, que foi materializado em Cristo pela ótica de Maria, sua mãe. Mas até essa relação toda é centrada em Cristo. Porque a nossa vida deve ser centrada em Cristo. Porque Deus Pai nos atraiu para Ele. E se nós queremos realmente seguir a Cristo, realmente dizer que somos cristãos, nós temos que agir como Ele. Aquele que o Pai os atraiu para perto, que nós não os afastemos. Que nós não, no momento algum, abramos mão de estar presente na vida das pessoas. E dar tudo de nós para que as pessoas possam seguir Jesus. Porque Ele é o pão da vida. E todo aquele que comer do pão da vida nunca mais terá fome, receberá a vida e será ressuscitado. E vamos falar seriamente. Quem aqui acha que cabe a nós dizer que alguém é digno ou não é digno de estar em comunhão com Jesus? Quem aqui? Eu tenho certeza que nenhum de vocês, como eu, como minha esposa que está ali, não tem coragem de arvorar para si o direito de julgar se uma pessoa é digna ou não
de estar em comunhão com Jesus. Ninguém aqui é digno disso. Até porque, volto a lembrar o versículo do capítulo 3 de João 3, 16 e 17, que Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. Ele não veio para julgar o mundo, e sim para salvar o mundo. Se Deus Pai, quando mandou o Filho, não mandou o Filho para julgar, e sim para salvar, cabe a nós fazer isso? Não. Aquele que o Pai atrair para perto de vocês, porque vocês hoje fazem parte do corpo místico de Cristo. Ou seja, Deus continua atraindo, o Pai continua atraindo as pessoas para o Filho, só que elas vão mais ter Jesus, vão ter vocês, vão ter a mim, vão ter a nós, e nós temos que abrir de alguma forma espaço para que essas pessoas possam ser recebidas. Não afastemos ninguém de nós. Vamos receber essas pessoas, tratá-las com todo carinho, toda consideração, todo amor, dar a elas toda a dignidade que possamos fazer. Eu sei, pessoal, que às vezes é profundamente difícil cada coisa dessas. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou pedindo que vocês bebam um copo d'água, uma taça de vinho, um refrigerante. Não. Eu estou pedindo que vocês imitem a Jesus, né? Tem um livro até que o pessoal fala, a imitação de Cristo, né? Estou pedindo que vocês façam a imitação de Jesus, imitação de Cristo. É fácil? Não. Mas se nós queremos estar em comunhão com Jesus, se nós queremos ostentar o título de cristão, nós devemos pelo menos nos esforçar. É claro que vez ou outra a gente tropeça pelo caminho, a gente deixa se tomar pela arrogância, pela prepotência, pelo preconceito, pela discriminação. Sim, eu sei disso. Que ninguém aqui arvore-se assim ou diga, eu não faço isso. Não, a gente faz de vez em quando, todo mundo faz. O problema não é você cometer um deslize. Não. O problema é você trazer esse deslize no cerne de você. O problema é você passar a se dar o direito de querer ser o fiscal da graça divina. Você quer ser o porteiro da porta do céu. Você quer ser o dispensador da graça. Nada disso cabe a nós. Cabe a nós a posição de Filipe, né? O Espírito sopra onde quer e te manda para onde você não quer. Quando vocês lá chegar, esteja aberto. Aquele que o Pai atrair para junto de teu filho e que se esbarrar convosco, não vos afastarei. Receba ele, converse com ele, ame-o profundamente. Que eu garanto que naquele momento você estará fazendo um papel que é o próprio papel daquele que come o pão da vida. Aquele que é a pessoa que chegou realmente próximo de receber o pão da vida, como Jesus falou. E você receberá o prêmio de todo aquele que segue a Jesus. E digo mais, você tem uma boa chance de ter um prêmio ainda maior, de permitir a salvação de uma outra pessoa. Eu gostaria de lembrar para vocês, podem pegar, tá? Peguem lá, a última frase da carta de Tiago, da epístola de Tiago. Se vocês trouxerem de volta um desses irmãos que se afastou, haverá uma grande festa no céu, e a sua multidão de pecados será perdoada. Meus irmãos, não sou eu que digo isso a vocês, é Tiago, apóstolo. Não é Bernardo que fala, é Tiago, apóstolo. Cabe a nós hoje sermos aqueles que vamos nos encontrar com aqueles outros
estranhos que Deus, o Pai, os atraiu para seu Filho. Cabe a nós recebê-los, não afastá-los, e ajudá-los a seguir cada vez mais junto de Jesus. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês por hoje. Essa é a minha reflexão, né? Eu não sei se essa reflexão foi boa, se essa reflexão ajudou a vocês, mas eu acho que é importante, eu acho que é necessário que a gente acompanhe e entenda, né? Jaquelina, querida, Vanessa, estão dizendo amém, né? Alguém soltou um coraçãozinho aí. Bom, eu acho, pessoal, que é importante que a gente entenda isso, que a gente compreenda que toda a nossa relação com Jesus precisa passar por isso, tá? Cadu, você não está sabendo, Maria Alice também mandou um bem. Cadu, você não está sabendo, mas Djalma também. Mas me mandaram a liturgia diária em PDF. Então agora eu tenho a liturgia diária em PDF, está tudo resolvido. Eu vou desenvolver um avançadíssimo suporte de celular que vai me permitir ver a leitura, né, e ler e fazer a live ao mesmo tempo, né? Vocês vão ver meu avançadíssimo modelo de suporte, porque o meu anterior era um negócio assim que você não tem ideia. Denise, Rita, estão falando amém também. Uma questão aqui que a Rita levantou para mim, ela passou essa mensagem, eu acho que é uma coisa que a gente podia considerar, tá? Amanhã, quem vier para a live, se tiver uma Bíblia em casa, né? Tem a Bíblia na hora da live, eu vou mandar, né, a leitura que vocês têm que fazer, porque de repente é bom para vocês já irem mais preparados, tá? Né? A Fátima está falando, que reflexão sábia, e os passarinhos deram a sua colaboração. É verdade, né? Os meus passarinhos aqui, os vídeos, é impressionante, porque não é gaiola, não. Fico aqui na janela, entendeu? Né? Os passarinhos têm ajudado muito, eles fazem uma trilha sonora muito boa, né? Eu acho até interessante que a gente não tinha tanto passarinho cantando aqui normalmente. Eu acho que com a questão disso do isolamento, né, a gente está tendo a graça de ter esses passarinhos cantando, né? Bom, então vamos tentar fazer isso, né? Vamos ver quem puder. Eu vou mandar as leituras, a partir de amanhã eu vou mandar as leituras. Você pode pegar na Bíblia de sua preferência, tem qualquer Bíblia que vocês quiserem, tá? Pode ter uma diferença de uma palavra ou de outra, mas a leitura é a mesma, né? Um dia desses, se vocês quiserem, eu até mostro para você, né? Eu tenho várias Bíblias diferentes em casa, né? Então é importante, eu até ia falar isso, a Rita falou primeiro, né? Porque, de repente, vocês tendo recebido a leitura antes, tendo lido, ou até lido durante a live, né? Você acaba tendo a possibilidade de, se perdeu algum pedaço da leitura, você consegue depois acompanhar, porque você pode ler, né? Eu acho que era legal, né? Eu acho que a função da live é que vocês possam se apropriar da palavra de Deus, né? Que vocês possam cada vez mais se sentirem íntimos dessa palavra, poderem até se dar ao luxo de ler e fazer o exercício que eu faço com vocês, né? O exercício de dizer o que tem em comum aqui, o que é importante, o que a leitura de ontem se juntou com a de hoje, o que vai se juntar com a de amanhã,
né? Porque isso é essencial. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão crescer na fé, mais vocês vão poder exercer o papel de vocês, que não é um papel pequeno. Não pensem que o papel de vocês é pequeno. O que vocês podem fazer na vida de alguma pessoa e até na vida de muitas pessoas é isso, né? Rita está falando a nossa comunhão. Exatamente, Rita, exatamente. Você está pegando o espírito do que eu estou falando. A comunhão nossa. Não estamos, quando eu falo em comunhão, é isso. É nós estarmos juntos aqui, esse grupo de pessoas que vem junto aqui nesse momento, nessa hora do dia, para discutir, pensar, olhar. Isso é comunhão. E isso é comunhão com quem? Com o pão da vida. Se vocês estão aqui hoje, vocês estão porque o Senhor os atraiu, né? Porque Deus Pai os atrai. Não é por causa de mim. É porque Deus os atrai para vir a ouvir, para buscar conhecimento, né? Elisa entrou, só agora que entrou Elisa, que pena. Rodrigo Toco. Meu Deus do céu, já sei quem é. Elisa, Rodrigo, vocês estão entrando no finalzinho. Mas eu vou fazer o seguinte, depois essa live, ela sobe, eu coloco ela no YouTube. E eu vou mandar a live de hoje para vocês dois, para vocês ouvirem, tá? Eu mando o link, vocês veem no YouTube, ou vai ver no History, porque daqui a pouco está no History, tá? Todo dia às 15h30 eu estou aqui, tá? Estou aqui todo dia às 15h30 para refletir as leituras do dia, né? E amanhã é um dia importantíssimo, dia 1º de maio, a gente celebra São José Operário. São José Operário? Que história é essa? Isso é para amanhã, não vou contar hoje, né? Falo assim só para deixar vocês curiosos, assim, o que será que tem nessa história de importante, né? Eu estou terminando a live de hoje, né? Rita está dizendo que essa nossa comunhão aqui é muito importante para ela. Que bom, Rita, eu fico contente de saber disso, né? O Marcelo e a Celinha, eles têm até me cobrado, né, que eu construa alguma coisa, algum conjunto de textos sobre as reflexões, mas o problema, eu falo para vocês, eu fiz a leitura hoje de manhã, mas eu não preparei essa fala. Essa fala, ela vem na hora. Mas eu vou ainda dar um jeito de preparar alguma coisa, começar a deixar isso mais por escrito para vocês, para que vocês possam sempre se aproximar, né? A minha função é seguir a Cristo, é seguir a Jesus. Então todo aquele que chegar eu não vou afastar. Todo aquele que o Pai atrai ao Filho será sempre recebido por mim, com amor, com carinho, com profunda ternura, porque é o que a gente precisa. Bom, vou dar a vocês a bênção, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Aí da casa de vocês, ninguém precisa sair para levar a alegria do Senhor ressuscitado, não, hein? Fiquem em casa, fiquem protegidos, que o Senhor sempre estará convosco. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Até amanhã, às 15h30, com uma live toda especial, porque é dia de São José Operário. Tchau, tchau. Graças a Deus, diz a Maria Alice. Até mais.